A reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, da última segunda-feira, tratou sobre o associativismo empresarial. O palestrante foi o coordenador do programa Empreender da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Carlos Alberto Rezende. Ele falou sobre o tema, o associativismo empresarial e seus resultados. O evento foi comemorativo aos 35 anos de fundação da Microempa. De acordo com Carlos Alberto, não há comunidade desenvolvida sem o associativismo. Ele explica que o associativismo democrático possibilita alcançar o desenvolvimento. Com certeza, nós temos exemplos de associativismo em todos os aspectos. E não há comunidade desenvolvida sem o associativismo. Se nós olharmos os municípios, as regiões mais desenvolvidas, são aquelas onde as entidades democráticas, representantes da sociedade civil organizada, são mais fortalecidas. De que forma o associativismo contribui também para o próprio desenvolvimento? Quando você tem o associativismo democrático, ele é mais fácil você chegar nos pontos de convergência de uma sociedade. E aí, com certeza, você alcança o desenvolvimento. Fora disso, você vai ter mais um cenário de divergências e aí isso acaba não contribuindo para o desenvolvimento dos locais. Qual é ou quais são os grandes vetores à força do associativismo que a gente poderia destacar? O senhor apresentou durante a exposição, mas eu gostaria resumidamente que o senhor pontuasse. Acho que a primeira questão é a mobilização, depois nós temos a questão da transparência e obediência ao estatuto e às normas das entidades constituídas. E como trabalhar com o associativismo nesse momento de globalização, de conexão com o mundo? É um fator favorável? Eu diria que, dependendo da ótica, sim, é um fator favorável. Observe que, quando nós falamos de associativismo, as grandes empresas hoje estão se associando para obter mais benefícios, né? E aí o que acontece? Resta aos países, outras organizações também se associarem para obter esses benefícios. Então a globalização, às vezes, prevalece o interesse das grandes empresas e as pequenas empresas, elas somente obterão sucesso se unirem no sentido de desenvolver os seus projetos, as suas ações em conjunto. O senhor também conheceu o relatório da Microempa aqui em Caxias do Sul, que completa 35 anos. É um bonito e um belo case? Sim, um belíssimo case, porque a Microempa ela tem nos últimos anos desenvolvido ações para fortalecimento das pequenas empresas. Somente no projeto convênio com a CSB estão sendo aplicados cerca de R$1 milhão com investimentos da Microempa, do Sebrae e da CSB. E isso tem se traduzido em melhoria das condições para as empresas associadas, assim como também um reconhecimento da importância da Microempa com aumento do número de associados. O que hoje acaba prejudicando e maculando o associativismo? Eu acho que o principal é a desconfiança e os casos negativos que nós temos de desvio de recursos, de malversação dos recursos, dos interesses particulares se sobrepondo aos interesses coletivos. Então isso acaba prejudicando muito. E o descrédito. Então no Brasil, infelizmente, o brasileiro ele é bombardeado todos os dias com notícias ruins. Às vezes a gente pega uma capa de jornal ou vê uma edição de uma TV, se você começa a ler com 2 ou 3 notícias positivas, é muito. Então eu acho que isso acaba maculando muito a imagem do associativismo. Uma outra questão também o senhor pontuou a respeito da reforma trabalhista que foi implantada há alguns meses, alguns anos, enfim, na gestão do presidente Temer. Ela foi fundamental para ajudar o associativismo? Sim, ela foi muito importante. Mas é bom que se diga que essa reforma trabalhista houve aí uma distorção, onde setores da imprensa afirmaram que foram retirados os direitos dos trabalhadores, e de forma alguma. Aliás, muito interessante que a gente fez uma pesquisa perguntando, fizemos 2 perguntas. Primeiro, se os trabalhadores eram a favor da reforma trabalhista, a maioria respondeu que não, mas quando perguntamos se ele era a favor de parcelar as férias em 3 períodos, se eles eram favoráveis de contribuir com o sindicato somente se assim concordassem, todos eles foram favoráveis. Ou seja, na verdade, havia uma desinformação onde ele era a favor da reforma trabalhista. E ela contribuiu para criar um ambiente mais estável e juridicamente mais correto. Então ela foi extremamente importante porque ela eliminou uma insegurança jurídica que havia nos empreendimentos.
A reunião almoço da SIC Caxias do Sul acontece todas as segundas-feiras. Na próxima semana, o tema será Cenários Econômicos para 2020, com o diretor superintendente de Serviços Financeiros das Empresas Randon, Juarez Pitinini. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.